Imagina só aquele personagem bíblico que você tem aquela raivinha santa. Já pensou nele? Aquele vilão de uma história da Bíblia que você gosta. E se eu te falar que alguns desses vilões não são tão vilões assim, o que você me diria? Tô aqui com um convidado super especial, pastor Gabriel, que é meu pastor, pastoreia ali a minha igreja. Pensa num homem que sabe de Bíblia, é esse camarada aqui. E a gente vai ver, né, pastor? Quais vilões da Bíblia eles foram vilanizados, talvez injustamente. Para você que não me conhece, para você que não conhece o canal, esse aqui é o Fé Geek, o canal que mescla cristianismo e cultura pop de um jeito que você nunca viu. E aí, pastor, tá ansioso pro vídeo? Com certeza. E só para ratificar o que ele falou, ele tá sendo bem modesto. Ele é um bom amigo. Eu não conheço tudo isso de Bíblia, não. Só um pouquinho, tá? Um pouquinho mesmo. Mas a gente vai ter um bate-papo bem legal e quem sabe conhecer de maneira mais aprofundada alguns personagens que a gente acabou vilanizando, sabe? Tendo a impressão meio equivocada, mas a Bíblia pode nos ensinar coisas bem incríveis sobre esses personagens. Então vamos dar uma olhadinha de perto. Top. E aí, solta a vinheta, editor, e vamos nessa. Pessoal, já sabe, né? Se inscreve no canal caso não seja inscrito, deixa o teu like e compartilha o vídeo porque hoje o tema tá muito top, tá muito interessante. Fechou? Bom, pastor Gabriel, se apresente aí, né? Diga aí as suas formações, suas pós-graduações. Maravilha, amigo. Eu sou formado em teologia, sou pós-graduado também em teologia e fiz um mestrado em interpretação bíblica, né? Além da do mestrado, fiz alguns outros cursos na área de liderança, na área também de interpretação, na área de línguas. E esses temas bíblicos são algo que eu me encanto muito, que eu gosto de falar, gosto de estudar. E a gente vai estar aí para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com nossos amigos aqui que nos acompanham. Pastor, fala aí para nós qual que é o seu conteúdo da cultura pop favorito, o que você mais gosta, filme, série, alguma coisa, fala aí pra gente. Então, tem um filme que eu já assisti ele acho que uma dezena de vezes. Eu praticamente assisto uma vez por ano o filme, então, mesmo isso nos últimos 10 anos, todo ano eu assisto ele novamente. Então é o Conde de Monte Cristo. Lá atrás eu li a literatura, claro, o livro deve ter umas 800 páginas, é um baita livro, mas o filme não expressa tudo do livro, mas pra mim é um conteúdo excelente, gosto muito do roteiro, dos personagens apresentados, então para mim é incrível. Se você não assistiu ainda, o Conde de Monte Cristo, assista, você vai amar, tá? Mistura um pouquinho de suspense, incrível. Conde de Monte Cristo, uma dica aí pra quem nunca viu. Umas 3 horas de filme, tá? Mas vale muito a pena. Eu sou fã também. E alguma série que você indica aí pra galera? Suits, eu amei. Aquela ali atraiu a minha atenção e vou falar pra você, foi difícil parar de assistir episódio após episódio. Então, a trama da série pra mim foi muito bem construída, certo? E principalmente os discursos, né? Que eram feitos, como eles conseguiam lidar com uma lei, e eu gosto desses temas relacionados à lei, né? A achar não somente as brechas, mas como as pessoas interpretam e como podem lidar com a lei ao seu favor ou o oposto disso. Enfim, aquela série me pegou, me chamou a atenção, eu gostei demais. Suits. Mas você é formado de verdade, não é igual o cara lá de Suits. Não. Não sou como o Mike Ross. Não, maravilha. Nem tenho memória fotográfica. Top. Formei de verdade. Vamos então entrar no nosso assunto de hoje. Bom, a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em vários idiomas. Teve o idioma principal, né, que foi escrita, depois foi traduzida para várias línguas, para a palavra de Deus ser compartilhada para o mundo todo. Você acha que por causa dessas traduções que tiveram para a Bíblia ser compartilhada, é possível que tenha alguns equívocos nesse aspecto de personagens, de ideias, algumas coisas assim? Olha, há um jargão na teologia, especialmente, diz que assim, todo tradutor é um traidor, né? Então até uma frase latina para ele, todo tradutor é um traidor, porque
Não é que de maneira intencional o tradutor traia o texto, mas é porque é difícil pro tradutor expressar tudo aquilo que se passava naquele momento, naquele contexto. Vou te dar um exemplo, né? Se alguém olhasse um diálogo meu com a minha mãe alguns anos atrás e falássemos da Bina lá no telefone fixo, quem estiver olhando para isso hoje vai se perguntar, mas que é Bina? Telefone fixo, orelhão, para que serve isso? E se alguém fosse traduzir isso para uma outra língua, como é que ele expressaria esse diálogo? Então, qual o grande desafio? O tradutor que está traduzindo o texto, ele tenta levar em consideração o contexto, mas não dá para ele, por exemplo, trazer também o conhecimento histórico e colocar ali. Então, às vezes, na verdade, em muitos momentos, quando a gente olha para o texto bíblico, além de analisar o contexto, a gente tem que fazer algumas perguntinhas. Quem era o autor? Por que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Qual era o contexto dele? Qual era o contexto da época que ele escreveu? Qual era o público-alvo dele? Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez Deus, e o Verbo era Deus. É assim que João começa o livro. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá. A palavra para verbos ali é logos. Por que João está fazendo isso? Porque ele escreveu para a igreja de Éfeso. Havia um problema com o agnosticismo. O agnóstico dos dias de João acreditava que todo mundo era liberto pela palavra, o saber libertava a pessoa, então você encontraria o ápice do teu crescimento através do saber. E era isso que era a verdadeira essência do ser humano, o conhecer, que provocasse a liberdade. Aí João começa o seguinte, olha, o logos, que é o saber, que é a palavra, que você que é agnóstico acredita que te liberta, eu quero dizer que esta palavra, este logos, esse saber tem nome, se fez carne, habitou entre nós, é Jesus Cristo. Então ele está se utilizando de um termo que era utilizado pelo agnosticismo para se comunicar com aquele público, ensinar sobre o Deus que ele acreditava. Mas se eu não sei para quem João estava escrevendo, e tipo de público, o próprio tradutor, o próprio texto, ele não vai me trazer isso. Entendi. Então, na maioria das vezes, a gente acaba tendo equívocos na interpretação da Bíblia por esses problemas. Certo. Então, aí ainda tem um detalhe, a arqueologia nos ajuda muito. E hoje nós temos arqueólogos conhecidos, personagens incríveis aí que têm nos ajudado muito a compreensão bíblica e têm feito descobertas importantíssimas. Sim. Mas eu quero dizer para você que o tradutor nem sempre é um arqueólogo. Então, Entendi. ler o texto exige analisar o contexto e exige fazer as aplicações hermenêuticas coerentes do texto. Bom, então vamos lá. A gente já viu aí que a gente precisa analisar o contexto de cada texto, né? Por conta das traduções. Pastor, eu queria agora apresentar alguns vilões aí que quando você ouve pela primeira vez, você acha pelo menos que aquela pessoa é vilã. Por exemplo, uma personagem da Bíblia que a gente sempre escuta que é uma vilã, eu pelo menos sempre fui ensinado a sentir um ranço dessa personagem, que é a rainha Vasti, lá da história de Esther, né? A gente sabe ali que ela não quis entrar na presença do rei e tudo mais. Ela é considerada como uma vilã, uma antagonista ali, talvez de Esther, não sei. Mas o que o senhor tem a dizer a respeito dela? É justo a gente pegar no pé dessa personagem? Olha, eu vou falar algo aqui que talvez possa trazer incômodo para muita gente, mas no início da história, Vasti, para mim, é uma das personagens mais incríveis do livro de Esther. E de uma importância e valor, até no início, um valor moral maior do que, por exemplo, Mordecai, o tio de Esther que criou Esther. Vamos parar para pensar. Para começar, o rei, Assuero, né, o todo-poderoso da época, depois de dar uma festa, e essa festa dura semanas, ele pede para que seja introduzida ali, que se apresentasse a rainha, usando a coroa real na sua cabeça. Na tradição e no costume medo e persas, quando a rainha era introduzida nesses eventos, ela vinha literalmente apenas com a coroa sobre a sua cabeça. Ela vinha despida, nua, sem roupas. Tem um autor, inclusive, muito
Eu acho fantástico ele, Emílio Garofalo Neto. Ele escreveu um livro sobre Esther, recomendo a leitura. Ele fala sobre esse ponto também, e há outros teólogos que sustentam essa ideia. Então o rei quer exibir a beleza. Ele quer exibir o corpo nu da mulher para todo mundo. Para todo mundo. Mas vamos pensar no cenário. Vários homens bêbados, rudes, embriagados há mais de uma semana, recebem no meio deles. Claro, não vou dizer que aqui alguém ia atacar Esther e tal, porque era a mulher do rei, tá? Mas o rei estava pedindo para que ela entrasse lá. Veja, o que Vasti está dizendo é o seguinte: eu não negocio os meus princípios. Eu não me submeto a isso. Caramba. Eu sou a mulher de valor. Ela como rainha, você tem que entender isso. Como rainha, Vasti tinha consciência das consequências de desobedecer o rei. Que inclusive era ser exilada, como foi, ou quem sabe ser decapitada, ser morta. Mas ela era tão fiel aos seus princípios que ela estava disposta a perder o seu título, a coroa, a negociar os princípios ou se mostrar para um monte de homem que não fosse o seu marido. Olha só. Quem dera se na igreja tivesse mais mulheres como Vasti. Então, rapaz, Vasti, um exemplo de princípio de valor inegociável que arriscou a sua própria vida, então, para não deixar a sua imagem ali, o seu corpo, os seus valores, né, serem perdidos. E por que eu acho que isso é um contraste muito grande sobre Mordecai, ou, por exemplo, o tio de Esther? Quando esse evento acontece, ali, o cenário... Agora vamos contar essa história, a arqueologia nos ajudando. Vamos lá. No momento que acontece, que o livro de Esther é escrito, já tinha acontecido ali um segundo êxodo. Neemias e Esdras já tinham ido embora, já havia decreto. Muito dos filhos de Israel voltaram para sua terra. Mas Esther e Mordecai, possivelmente, eram personagens que nasceram naquele contexto babilônico, medo e persas. Eram pessoas secularizadas, eram judeus que tinham seus próprios negócios, sua vida, que não quiseram voltar para a cidade de Deus, voltar para o meio do seu povo, e que permaneceram ali naquele ambiente. O próprio nome Mordecai, que é uma referência a Marduk, é uma referência a um deus pagão. Imagina, um filho de crente, sabe? E aqui nenhum demérito aqui, nenhuma crítica aos espíritas, tá? Mas imagina eu, cristão, falo assim, eu tenho um filho, vou colocar no meu filho Allan Kardec em homenagem ao kardecismo. Parece que não faz muito sentido. Não. Imagina agora judeus que pegam o filho e colocam o nome dele Mordecai, uma referência ao deus Marduk é o deus do vinho. Então assim, parece não combinar muito. Sim. O que isso quer dizer? É que o ambiente de Esther, de Mardoqueu, é um ambiente secularizado. Eram judeus que não voltaram para a terra prometida. Sim. Eles não foram para Canaã. Eles não foram junto com Esdras e Neemias. Eles ficaram naquele ambiente secularizado. E aí, quando o rei quer uma nova esposa, o tio fala assim, não vou dar o nome de Hadassah, né? O nome judeu dela. Você vai ocultar, você vai receber o nome de Esther. Esther é uma referência a Estar, também uma referência a uma rainha pagã. Ok? Hadassah é um nome hebraico lindo. Esther, que também significa princesa, também o nome Esther é uma referência a uma deusa pagã, rainha Estar. Assim, todo o ambiente de Esther naquele momento era secularizado. Gente, eu não estou diminuindo a personagem. Não é que Esther não seja importante, ela cumpriu um papel, ela libertou o povo de Deus, Deus usou Esther, o livro dela está lido no cânon bíblico, isso está tudo certo, maravilha. Mas a gente não pode achar que Vasti é um personagem qualquer do livro. Vasti é um personagem importante, fundamental do livro. Ela foi citada no livro pelo seu caráter, pela sua humildade, por ser uma mulher de valor.
ok? E que não estava disposta a negociar princípios. Não que Esther estivesse, ou que Mordecai estivesse, mas é o que Mordecai acaba fazendo. A gente percebe que ele dá alguns jeitinhos. Mordecai não parece ter o mesmo comportamento que Vasti, em algumas questões decisivas, tá? Lembrando que é um assunto bem amplo, né? Eu já preguei uma série do livro de Esther. Você pode ler o livro do Emílio Garofalo Neto, por exemplo, livro umas 200 páginas, vai detalhar muito mais esse tema. Você pode pesquisar mais a profundo e não dá para falar em um dia só, sabe? A gente tá falando aqui superficialmente, mas o que eu posso adiantar com toda segurança é que Vasti não pode ser vilanizada, porque é uma personagem incrível, com nível moral lá em cima. Top. Comenta, eu quero saber de você, comenta aí embaixo se você a vida inteira achou que Vasti, na verdade, era uma vilã ali da história de Esther e não uma pessoa que era fiel aí aos seus princípios. Pessoal, se você curtiu aí o vídeo, tá bom? Compartilha, não deixe de compartilhar, porque a gente vai estar postando mais personagens aí que foram injustamente, né, vilanizados aí por traduções talvez, ou por interpretações. Então, se você quer a parte 2, comenta aí embaixo, já compartilha o vídeo que a gente vai trazer mais personagens em breve, beleza? Não deixa de deixar o like também, que é muito importante, e seguir a gente lá nas redes sociais. Também segue o Pastor Gabriel, já vou deixar o arroba dele aqui. pr.gabriel.7. Beleza, vamos lá dar essa força. Pessoal, é isso e até o próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.